Ora, muito boa tarde a todos, muito boa tarde desde logo aos meus colegas formadores, este distinto painel do qual muito me orgulho pertencer. Agradeço o convite que me foi interessado uma vez mais pela Ordem para poder estar aqui presente e é com muita honra que o faço. Cabe-me a mim apresentar-vos as alterações em sede de IVA e em sede de imposto sobre património. Só recordar aqui alguns dos aspectos que já foram focados. Efetivamente, já foi aqui referido uma das principais alterações em sede de IRS, o regime de afetação e transferência dos imóveis entre a esfera particular e a esfera empresarial. Eu não queria deixar também de dar alguma nota ao aditamento número 7, que o Paulo Marques falou, do número 7 do artigo 43, da questão do valor de mercado e da questão das normas de preço de transferência em matéria de mais-valia. Eu sei que se falou aqui de imóveis, mas, atenção, é suficientemente abrangente para abarcar também as mais-valias mobiliárias, sempre que envolve entidades com relações especiais. E chamo também aqui a atenção para a necessidade de compatibilizar esta nova norma do número 7 do artigo 43 com uma que já tínhamos no artigo 52, número 2, que sempre que houver divergências de valores entre o preço praticado nas mais-valias mobiliárias, agora sim, ações e cotas, e aquilo que é o seu valor de balanço, a AT tem a prerrogativa de utilizar como referência o próprio valor de balanço. Ora, vamos ver como é que se vai compatibilizar aqui quando houver relações especiais. Por um lado, temos a norma de preço de transferência, por outro lado, temos esta norma de divergência de valores. Outra alteração significativa, sem dúvida, foi o que o Abel Sousa referiu, no que diz respeito à questão do estabelecimento estável e àquele enfoque que ele colocou, e muito bem, na questão do conceito estritamente relacionado. Referiu, claro está, da dissonância entre as alterações da tributação autónoma em matéria de viaturas movidas, viaturas híbridas, e aquilo que não foi alterado no Código do IVA e, obviamente, deveria ter sido alterado no Código do IVA. Reforço também aquilo que o Dr. Abílio referiu no que diz respeito ao aumento do ISV para este tipo de viaturas. São, sobretudo, viaturas SUV, era esse o objetivo, o foco do legislador, mas que vai potencialmente levar a um aumento do preço, se calhar algumas delas acima dos 50 mil euros e, portanto, retirar consequentemente o benefício que está aqui subjacente. E só aproveitar só para recapitular, uma vez que estou já na parte final desta apresentação, as importantes alterações ao nível do CIFID 2, que tal como foi aqui referido, dá uma maior restrição, na minha opinião também, corrobora a opinião do Dr. Abílio Sousa, há uma maior restrição aqui na aplicabilidade do CIFID 2. Não basta eu investir em fundos, em unidades de participação de fundos de investimento, agora há que saber o que é que foi feito com esse dinheiro por parte do fundo e o que é que foi feito efetivamente em termos de concretização do investimento por parte da empresa que se dedica à investigação e desenvolvimento. No que diz respeito à matéria que me traz aqui, no que diz respeito à matéria do IVA e das alterações promovidas em termos de IVA. Desde logo, a primeira alteração, nem de propósito, reforça aqui as palavras que ainda agora foram referidas pelo Dr. Abílio Sousa, que efetivamente as alterações na especialidade muitas vezes dão para o torto. Não foram alterações suficientemente pensadas, não foram alterações que foram debatidas muitas das vezes nos órgãos próprios, e são alterações motivadas às vezes por questões espontâneas que surgem na discussão da especialidade e com alguma perplexidade muitas vezes somos confrontados com estas alterações que não percebemos muitas vezes o seu alcance. E é aqui um exemplo claro do que aconteceu. A alteração ao regime do IVA da isenção do artigo 53, e já vamos perceber o que é que eu estou a tentar aqui referir. Ao nível das regularizações do IVA dos créditos de cobrança duvidosa, é uma alteração muito singela que se justificava, mas eu vou aproveitar aqui para ir um bocadinho mais além e recuperar as alterações que foram promovidas por uma portaria que foi recentemente publicada e que altera esta matéria dos pedidos de regularização do IVA, dos créditos incobráveis, créditos de cobrança duvidosa, e vem suprir algumas lacunas que impediu a aplicação em concreto desta matéria desde a última vez que falámos nela, quando foi a Lei do Orçamento de Estado para 2020. Depois, algumas alterações específicas ao nível das taxas, quer da taxa reduzida, quer ao nível do decreto-lei da restituição do IVA, há um aumento da abrangência subjetiva, da incidência subjetiva desta norma. A isenção ao nível da aquisição de bens necessários para o combate ao Covid-19, há aqui uma prorrogação da vigência desta isenção.
o adiamento, tal como foi dito a título introdutório pela doutora Cristina Pinto, o adiamento da entrada em vigor do pacote do IVA do comércio eletrónico, do regime das vendas à distância. Aliás, vendas à distância de bens, que é também um dos objetivos visados pelas alterações que o Dr. Abílio Sousa falou em matéria de estabelecimento estável, e a questão do e-voucher, que também será aqui referida. Ao nível do regime especial de isenção, o que nós temos no artigo 53, número 2, ou que nós tínhamos no artigo 53, número 2, era uma norma no sentido que os pequenos retalhistas poderiam ir além do limite dos 10 mil euros, poderiam ir até ao limite dos 12.500 euros e ficariam assim enquadrados, desde que cumprissem os requisitos do regime especial dos pequenos retalhistas, ficariam assim enquadrados, por defeito, ficariam enquadrados no regime especial de isenção. Norma que, em bom rigor, não faz sentido existir neste momento, porque neste momento o limite em vigor do regime especial de isenção é o limite dos 12.500 euros. No entanto, o número 2 foi desdobrado e foi acrescentada uma nova alínea, a linha B do número 2. Manteve-se a linha A, que era a tal redação aplicável aos pequenos retalhistas, e estranhamente não se mexeu nesta redação. E a linha B do número 2 diz, ou passa a dizer, que passam a estar abrangidos pelo regime especial de isenção os sujeitos passivos que, não tendo atingido um volume de negócios superior a 12.500 euros no ano civil anterior e nos 3 anos civis precedentes, tenham cumprido as restantes condições deste regime. Esta norma faria todo o sentido se não houvesse as alterações legislativas promovidas pela Lei do Orçamento de Estado para 2020. Ora, o que acontece, e aliás, desde logo, a perplexidade, quando fui confrontado com esta norma, desde logo ainda acimentou, digamos assim, esta perplexidade quando olhei para a sua nota justificativa. Porque a nota justificativa começa por dizer que o Código do IVA isenta do imposto e das respectivas obrigações declarativas os sujeitos passivos com um volume de negócios inferior a 10 mil euros. Ora, quando este já não é, à data desta alteração, já não era o limite vigente para o regime especial de isenção. Ora, deixem-me só fazer aqui um enquadramento prévio relativamente ao que eu estou a dizer, relativamente ao estado da arte no que diz respeito ao regime especial de isenção, para depois percebermos porque é que eu referi que não tem razão de ser esta alteração que foi promovida ao artigo 53. A Lei do Orçamento de Estado para 2020 introduziu um novo limite, um limite de 12.500 euros. Só que a Lei do Orçamento de Estado para 2020 entrou em vigor no dia 1 de abril, se bem se recordam, e nós estivemos todos aqui presentes, os três estão aqui, estivemos também aqui presentes, e na altura demos conta desta alteração. Quer isto dizer que de 1 de janeiro de 2020 até ao final do mês de março de 2020 vigorou o limite que até existia, o limite de 10 mil euros. O limite de 11 mil euros é um limite que aparece na Lei do Orçamento de Estado para 2020, não aparece no Código do IVA, porque é um limite meramente transitório. É um limite que vigorou transitoriamente do dia 1 de abril de 2020 ao dia 31 de dezembro de 2020. Quer isto dizer que quem ultrapassou o volume de negócios em 2019, vamos recuar mais um ano, quem ultrapassou o volume de negócios de 10 mil euros em 2019, teve que em janeiro entregar uma declaração de alterações no sentido de passar a partir do dia 1 de fevereiro de 2020 para o regime normal do IVA. Quem tenha iniciado a atividade entre 1 de janeiro de 2020 e 31 de março de 2020 teve como referência para a anualização do volume de negócios, teve como referência o limite de 10 mil euros, porque o limite de 11 mil euros transitório só entra em vigor no dia 1 de abril de 2020. Quer isto dizer que quem inicia a atividade entre 1 de abril de 2020 e 31 de dezembro de 2020 teve como referência na anualização do volume de negócios o tal limite transitório de 11 mil euros. E foi para isso que serviu o limite transitório de 11 mil euros. Na minha opinião, serviu só para criar confusão. Não se justificava. Mas só foi para isso que serviu. Foi só para enquadramento em termos de regime de especial de isenção ou do regime normal, para as pessoas singulares que enquadradas no regime simplificado, iniciaram a sua atividade entre 1 de abril de 2020 até ao final do ano de 2020. Dito isto, o limite que nós temos de ter referência, é por isso que eu estou a falar disto, não obstante haver a formação sobre esta matéria promovida pela Ordem ainda este mês, porque este é o mês indicado para falar sobre este tema, o mês de janeiro. Eu recordo-vos é que, então, assim sendo, o valor de referência que eu tenho que ter em conta para 2020, no que diz respeito ao enquadramento de um sujeito passivo em janeiro, agora, em 2021, é sem dúvida o limite de 12.500 euros.
Dito de outra forma, os sujeitos passivos enquadrados no regime especial de isenção, que em 2020 ultrapassaram 12.500 euros, terão que em janeiro de 2021 entregar uma declaração de alterações e passar para o regime normal do IVA, que produz efeitos a partir do dia 1 de fevereiro. Ao invés, os sujeitos passivos que estavam enquadrados no regime normal do IVA e que em 2020, e se calhar vão ser muitos, e que em 2020 baixaram o seu volume de negócios dos 12.500 euros, podem agora, em janeiro de 2021, entregar uma declaração de alterações no sentido do seu ingresso no regime especial de isenção, que passa a vigorar logo a partir do dia 1 de janeiro deste ano. Portanto, os 12.500 euros é o valor de referência para os contribuintes que estão coletados e para saber se em 2020 podem ingressar no regime especial de isenção ou terão que dele sair e ir para o regime normal do IVA. Ora, dito isto, não se estranha o que veio a dizer o ofício circulado, que já foi emitido pela Direção de Serviços do IVA, o ofício circulado sobre as alterações em matéria de IVA promovidas pela Lei do Orçamento de Estado para 2020, e o ofício circulado diz precisamente isto, e estou a ler. Uma vez que, por força da Lei do Orçamento de Estado para 2020, o limiar já passou dos tais 10.000 para os 12.500 euros, relativamente ao ano civil de 2020, produzindo efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021, da forma como eu referi ainda agora, a alteração introduzida ao número 2 não lhe confere qualquer eficácia, encontrando-se este número esvaziado de conteúdo. Ou seja, o que nos estão aqui a dizer é que ignorem esta alteração que eu acabei de referir, à linha B do número 2 do artigo 53, porque ele não faz qualquer sentido. Porque o que diz esta alteração é que os contribuintes podem beneficiar do regime especial de isenção se baixaram os 12.500 euros em 2020 e nos 3 anos anteriores. Ora, basta baixar do ano 2020. Porque depois, a linha B do número 2 continua a dizer que necessitam de reunir os restantes requisitos do número 1. Portanto, não faz sentido esta linha B. Veio criar aqui alguma confusão e veio agora a ter clarificar isso mesmo e dizer isso mesmo. Por outro lado, não vem dizer, não lhe caberia dizer, é que aquilo que se poderia ter alterado e que se deveria ter alterado não se alterou. Que era o tal enquadramento especial de quem está no regime especial dos pequenos retalhistas, que ainda assim poderia beneficiar do regime especial de isenção se tivesse entre 10.000 e 12.500 euros. O que se justificaria, mantendo-se a coerência desta norma, era alterar-se o número 2 no sentido de dizer já não é entre 10.000 e entre 12.500, é, por exemplo, entre 12.500 e 15.000 euros. Agora sim, faria sentido uma alteração nesse sentido. Portanto, isto serviu para recordar este enquadramento do artigo 53 e para vos falar desta alteração que foi promovida pela Lei do Orçamento de Estado para 2021 e que não se percebe, não se justifica. Outra alteração tem a ver com a regularização do IVA nos créditos de cobrança duvidosa. Eu aqui necessariamente terei que fazer um enquadramento prévio para percebermos a natureza da alteração e para poder-vos abordar aqui a questão da portaria que foi recentemente publicado, porque visa especificamente os contabilistas certificados no que diz respeito à sua intervenção na regularização do IVA, quer dos créditos de cobrança duvidosa, quer nos créditos incobráveis. Eu recordo-vos que com a Lei do Orçamento de Estado para 2020, entrou em vigor em 1 de abril de 2020, houve uma redução da mora para que um crédito seja considerado em mora e, portanto, seja um crédito de cobrança duvidosa, um dos critérios, houve uma redução da mora de 24 meses para 12 meses. A interpretação do ofício circular 30.209 da AT de então foi no sentido de dizer o seguinte: os créditos que a 1 de abril de 2020 estejam em mora há mais de 12 meses e há menos de 24, okay, já estão em mora. Portanto, aqueles créditos que em 1 de abril de 2020 estivessem em mora há mais de 12 meses e há menos de 24, consideravam-se que já estavam em mora. Quer isto dizer que o contribuinte tinha um prazo de 6 meses para solicitar a regularização do IVA a seu favor, por ser considerado um crédito de cobrança duvidosa. Outra alteração foi a redução do prazo para a AT fazer a apreciação deste pedido. Houve uma redução do prazo de 8 meses para 4 meses e é importante saber se temos uma resposta, porque se não tivermos uma resposta, há um indeferimento tácito para créditos de montante de valor superior por fatura a 150.000 euros, mas ao contrário, há um deferimento tácito para créditos por fatura, IVA incluído, de valor inferior a 150.000 euros. Só obtivermos a resposta. É a resposta que vier no sentido de sim ou no sentido de não.
Por outro lado, e agora aqui sim, a intervenção do contabilista certificado independente, que, tal como já acontecia para o revisor oficial de contas, passa a poder certificar, digamos assim, esta regularização do IVA dos créditos de cobrança duvidosa para aqueles créditos de cobrança duvidosa que não excedessem 10 mil euros por declaração periódica. Era a primeira anotação que se notava, que se fazia aqui, que não se percebia, por declaração periódica. E o mesmo para os créditos incobráveis. Ora, entretanto, esta questão de 10 mil euros por declaração periódica não fazia sentido, porque eu não tenho uma bola de cristal que me dê os resultados da regularização do IVA que vai ocorrer numa determinada declaração periódica. Desde logo porque eu posso fazer vários pedidos de regularização do IVA, de créditos de cobrança duvidosa, e uns serem-me diferidos antes e outros serem-me diferidos depois. Eu não controlo o timing do diferimento destes créditos, portanto não controlo o timing da declaração periódica onde eles vão cair. Portanto, não fazia sentido fazer isto, depender isto de uma declaração periódica relativamente ao qual eu não vou controlar o timing da regularização do IVA em que ela vai cair. E, em boa hora, supriu-se uma das lacunas que existia e, portanto, deixa de fazer referência, o artigo 78D, número 1, linha A 10 mil euros por declaração periódica e passa a fazer referência a 10 mil euros por autorização prévia. Aqui sim, aqui já é algo controlável, algo verificável, fazer indexar o limite dos 10 mil euros ao pedido de prévio, da autorização prévia da regularização do IVA. Pedido de autorização prévia da regularização do IVA, que eu recordo-vos que podem ser incluídas no pedido uma ou mais faturas, desde que estas sejam referentes ao mesmo adquirente e tenham sido certificadas pelo mesmo revisor oficial de contas ou contabilista certificado. Mas não me obriga que todas as faturas façam parte de um pedido de autorização prévia. Obriga-me é que o pedido cumpra com estes requisitos. Portanto, é algo a ter em conta nesta, julgo eu, nesta interpretação. Entretanto, há um despacho, está estado dos assuntos fiscais. Conclusão. Somos confrontados no dia 28 de dezembro com a portaria 303/2020, que revoga a portaria número 172/2015, que regulamentava os pedidos de regularização do IVA, créditos incobráveis e créditos de cobrança duvidosa, e que vem suprir outras as lacunas que também existiam, razão pela qual não tinha sido implementada na prática esta medida. Porque na prática faltava clarificar esta questão dos 10 mil euros por declaração periódica, está agora clarificada, faltava definir o que é que se considerava um contabilista certificado independente e faltava também adaptar esta portaria à legislação do Código do IVA. Ora, o que acontece relativamente a esta portaria é que ela tem 3 novidades face à portaria anterior. Portanto, o que é que esta portaria traz de novo? O que é de novo relativamente a esta portaria, que vem na sequência também desta alteração do Orçamento de Estado para 2020? Uma das questões é esta. Se o fornecedor pede a regularização a seu favor do IVA, de um crédito de cobrança duvidosa, em princípio o cliente que o deduziu terá que fazer a regularização a favor do Estado. Mas imaginemos que mais à frente o cliente paga o crédito. Ora, quando o cliente paga o crédito, inverteram-se os papéis. O que é que acontece? Acontece neste caso que o fornecedor que regularizou o IVA a seu favor vai ter agora que regularizar o IVA a favor do Estado e o cliente que lá atrás regularizou o IVA a favor do Estado vai agora poder regularizar o IVA a seu favor. Ora, esta regularização do IVA a seu favor de créditos que, entretanto, foram pagos, também ela depende de um pedido de autorização prévia. Só que este pedido de autorização prévia não estava regulamentado. Passa agora a estar regulamentado. Okay? É o pedido de autorização prévia que faz referência ao número 5 do artigo 108b. Passa agora a estar regulamentado pela portaria e, mais do que isso, a portaria aprova agora um novo impresso eletrónico que visa precisamente esta situação em concreto que eu acabei de vos descrever e que não estava completamente esquecida, estava omissa na anterior regulamentação. Outra alteração é o conceito muito debatido de contabilista certificado independente. O que é contabilista certificado independente para efeitos da certificação da regularização do IVA? Vem referir a portaria que é alguém que não seja o contabilista certificado responsável pelas obrigações contabilísticas e fiscais com nomeação no portal da AT, quer do sujeito passivo fornecedor, quer do sujeito passivo adquirente. Porque, ao fim e ao cabo, quando eu regularizo o IVA, quando há uma regularização do IVA deste tipo, envolve duas partes. Envolve o fornecedor e envolve o cliente. E entendeu-se nesta portaria, por via desta portaria, que é contabilista certificado independente alguém que não seja responsável pelas obrigações contabilísticas fiscais, quer de um,
quer de outro. Por outro lado, também não poderá ser detentor de capital ou de partes sociais, direta ou indiretamente, do tal fornecedor e do tal cliente. E, finalmente, não deverá ter as tais relações especiais aferidas à luz da norma dos preços de transferência, não deverá ter relações especiais nem com fornecedor, nem com cliente. Portanto, está aqui definido o conceito de contabilista certificado independente. E também importantíssimo, razão pela qual me levou aqui a falar desta questão, é a norma de produção de efeitos e do período transitório. É que, eu disse-vos há bocado, que havia regularizações do IVA de créditos de cobrança duvidosa que não foi possível fazer em 2020. Não foi possível materializar isto em 2020. No entanto, alertei-vos que, nomeadamente, os créditos que já estavam em mora há mais de 12 meses, a 1 de abril de 2020, já se consideravam de cobrança duvidosa e o prazo teria terminado no final do mês de setembro. Ora, o que vem dizer esta disposição transitória é que podem ser comprovados e certificados pelo tal contabilista certificado independente até o final do próximo mês, até ao dia 28 de fevereiro de 2021, os tais regularizações do IVA dos créditos de cobrança duvidosa, a não ser que o tal prazo de 6 meses vá para além deste prazo, então aí não há problema. Tudo que seja créditos de cobrança duvidosa, vencidos, digamos assim, ou créditos de cobrança que se tornaram de cobrança duvidosa antes da entrada em vigor desta portaria, poderão ser objeto de certificação, poderão ser objeto de pedido de regularização do IVA por parte do contabilista certificado independente até ao dia 28 de fevereiro de 2021. Ao nível das alterações das verbas, há aqui uma alteração singela ao nível da verba 1.6.4, foi no sentido de aditar à sua previsão legal as castanhas e frutos vermelhos congelados, portanto, taxa reduzida do IVA. Havia já esta figura dos congelados para os legumes, não havia para os frutos, e veio a ter no tal ofício circulado que eu vos falei, o 30.230, que foi publicado no passado dia 5 de janeiro, referir que, sem prejuízo de uma análise casuística que se venha a mostrar necessária, inclui-se neste conceito de frutos vermelhos, então discrimina o morango, framboesa, a amora, a cereja, a groselha, o mirtilo, o arango, entre outros. Então tem que clarificar a abrangência desta norma. Também alterada outra norma da lista 1, outra verba da lista 1, que prevê a taxa reduzida do IVA, no sentido de alargar a taxa reduzida do IVA às obras que até aqui eram contratadas com o IRU, alargar a duas entidades, que são a Direção Regional de Habitação dos Açores e a entidade homóloga que existe na Madeira, que é os investimentos habitacionais da Madeira. Portanto, um alargamento também às regiões autónomas da possibilidade de aplicação da taxa reduzida do IVA, desta taxa em concreto. Por outro lado, já foi aqui referido pelo Paulo Marques a questão para efeitos da sua relevância em sede de IRS. É estendido para 2021 a aplicação da taxa reduzida às transmissões de bens em território nacional, às importações, às aquisições extracomunitárias, quer das máscaras, quer do gel desinfetante. Isto estava previsto no artigo 3º da Lei 13/2020. A sua vigência era até ao final do ano 2020 e vai ser agora prorrogada para 2021, uma vez que esta é uma norma do própria lei do orçamento. Por outro lado, há também uma alteração do decreto-lei que regula a restituição do IVA. Este decreto-lei regula a restituição do IVA, nomeadamente para as IPSS, para a Santa Casa da Misericórdia, para as entidades sem fins lucrativos do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e para o Instituto de Conservação e Natureza. Estes últimos dois mais recentes, foram editados mais recentemente, passa agora a abranger também as instituições do ensino superior. Eu recordo-vos só, porque às vezes sou confrontado com essa questão, recordo-vos só que o velhinho Decreto-Lei 2090 ainda vigora, mas apenas para as entidades com fins religiosos, porque em tudo o resto passa a estar regulamentado neste Decreto-Lei. Ao nível da verba 2.9, também anexado ao Código do IVA, há aqui uma tributação à taxa reduzida de alguns utensílios. Agora ao nível das autorizações legislativas, vamos esperar, aguardar que esta autorização legislativa seja exercida, mas estamos aqui confrontados, como é habitual todos os anos, com algumas alterações legislativas. E reforço aquilo que disse a doutora Cristina Pinto no início,
a maior novidade em matéria de autorizações legislativas é ter desaparecido a autorização legislativa que previa a uniformização da taxa de 13% para os serviços de restauração e bebidas e deixar de haver aquela discriminação entre as bebidas alcoólicas e refrigerantes da restante refeição. Caiu essa autorização legislativa, ela estaria dependente de um relatório de um grupo de trabalho. O que é certo é que deixou de existir, deixou de figurar nesta Lei do Orçamento de Estado para 2020. Ao nível da isenção do IVA na aquisição de bens necessários à Covid, é alargada esta isenção do IVA para as instituições científicas e de ensino superior, que é alargado para 30 de abril de 2021. Ao nível do regime de IVA das vendas à distância, isto é uma matéria que vai ser objeto de uma formação promovida pela Ordem, está previsto lá para maio. É uma alteração significativa, é uma alteração que visa aplicar o regime do mini balcão único às vendas à distância, quando até aqui uma empresa portuguesa que fazia vendas à distância para a Espanha, ou para a Alemanha, para qualquer outro país da União Europeia, ultrapassando o limite, o limiar que era definido para esse país, tinha que se lá registar para efeitos de IVA e tinha que liquidar lá o IVA, agora passa a poder liquidar o IVA cá, através de uma declaração específica, aderindo ao regime do mini balcão único, sem prejuízo da operação ser localizada no destino. Isto para além também de bens importados, portanto há aqui alterações significativas nesta matéria, mas que eram para entrar em vigor no dia 1 de janeiro, já deste ano, mas com a Lei do Orçamento de Estado para 2021 é adiado a entrada em vigor para 1 de julho de 2021, sendo que as entidades que queiram aderir ao regime do mini balcão único para as vendas à distância terão que o fazer entre os meses de abril e junho de 2021. A iniciativa do adiamento não é nossa, foi da própria Comissão Europeia, na medida que isto é transversal, como não poderia deixar de ser, a toda a União Europeia. Em termos de e-voucher, eu não vou aqui falar muito sobre a questão do e-voucher, até porque o tempo também já se começa a esgotar, mas reparem, eu recordo desde logo este tema, que nós abordámos este tema num seminário, salvo erro foi em outubro, no dia 20 de outubro, num seminário que nós fizemos acerca da proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2021. E já na altura falámos sobre o e-voucher e sobre o que é que se concretizava o e-voucher. Isto ainda precisa de alguma regulamentação, mas o que eu tenho de novidade para vos referir é o seguinte: desde logo, isto comparando a redação final da Lei do Orçamento de Estado com a proposta de lei, desde logo o legislador já antevê que a dotação orçamental de 200 milhões de euros não vai chegar para este programa. E, portanto, já fica o Governo autorizado a proceder a alterações orçamentais para a operacionalização deste programa. Por outro lado, o Governo irá definir o âmbito e as condições específicas do funcionamento deste programa, que em síntese consiste naquelas áreas de alojamento, cultura e restauração, nomeadamente nestas áreas, que consistem o IVA que eu vou pagar nas faturas de consumo no primeiro trimestre destas atividades, vou poder abater nos consumos que faça nessas atividades no trimestre seguinte e assim sucessivamente. É algo perfeitamente inovador no sistema fiscal português, que é converter um crédito fiscal num crédito financeiro. Vamos ver, é a aplicação em concreto desta medida e vamos aguardar pela sua implementação. Em termos de alterações em sede de impostos sobre o património, a par das alterações que não são propriamente a Lei do Orçamento de Estado, mas são da portaria, e, portanto, das clarificações, digamos assim, da questão do IVA, dos créditos de cobrança duvidosa e da intervenção e do papel do contabilista certificado, sem dúvida que, em termos de impostos sobre o património, são as alterações mais significativas, são aquelas que vão ocorrer em sede de IMT. Mas também em sede de IMI, há aqui algumas alterações que interessa referir. Eu começo a falar desde logo em imposto de selo, não há aqui verdadeiramente uma novidade. Aconteceu este ano o que aconteceu no ano passado e o que aconteceu no ano anterior, que é um agravamento em 50% das taxas de imposto do selo aplicáveis ao crédito ao consumo, com uma ligeira diferença. É que nos anos anteriores isto não se aplicava aos contratos de crédito em vigor, portanto já firmados e em curso. E não existe essa disposição transitória, porque tudo indica então que se vai aplicar já aos contratos de crédito em vigor, ao contrário daquilo que acontecia nos anos anteriores, e as taxas são as mesmas taxas, basicamente, face ao agravamento que existia no ano anterior. Em sede de IMI,
tenho-vos aqui a relatar alterações em matéria, desde logo, de paraísos fiscais, a norma anti-abuso relacionada com os paraísos fiscais. Esta norma anti-abuso relacionada com os paraísos fiscais, que existe em muitos códigos tributários, incluindo os impostos sobre património, também existe em sede IMI e existe em sede IMT. Em sede de IMI, veda a aplicação de uma norma, não é propriamente uma norma de isenção, mas uma norma de diferimento do início da tributação no que diz respeito ao artigo 9º do Código do IMI às empresas sediadas nos paraísos fiscais, como também existe esta norma numa taxa agravada para as offshores que está prevista no artigo 112. Estas duas normas são alteradas pela razão que eu vos vou referir. Por outro lado, é alterada a norma do artigo 11A, dedicada a uma isenção de prédios de reduzido valor patrimonial tributário dos sujeitos passivos e baixos rendimentos. Havia dúvidas quando estes prédios faziam parte de uma herança em divisa, como se esta norma seria aplicável ou não, uma vez que ela faz depender que o imóvel faça parte da minha habitação própria e permanente, o que levanta um problema quando eu estou a residir num imóvel que pertence a uma herança indivisa. E talvez a alteração mais significativa, que abarca os artigos 39, 41 e 45, é a alteração da fórmula de cálculo do valor patrimonial tributário dos terrenos para construção. Em jeito de resumo, é agravado o valor patrimonial tributário dos terrenos para construção. É essa conclusão a que se chega na sequência destas alterações. A norma anti-abuso que vos falava. Os sujeitos passivos, até aqui a norma anti-abuso aplicava-se aos sujeitos passivos que tinham domicílio fiscal em paraísos fiscais. Passa a aplicar-se agora a entidades dominadas ou controladas, direta ou indiretamente, por entidades que tenham domicílio em paraísos fiscais. Ou seja, a norma anti-abuso já não se aplica diretamente às entidades que têm domicílio nos paraísos fiscais, passa a aplicar-se também a entidades que são controladas, que são dominadas por entidades que têm sede em paraísos fiscais. Ou seja, é vertido aqui quase que as participações indiretas dos paraísos fiscais. E esta alteração, o alargamento deste âmbito da norma anti-abuso, aplica-se ao artigo 9º. O artigo 9º diz que, aplicável nomeadamente às empresas de construção civil, que apenas é devido IMI no 4º ano seguinte, inclusive àquele em que o terreno para construção passa a fazer parte dos seus inventários, ou no 3º ano seguinte, àquele que um prédio passa a fazer parte dos seus inventários. Há aqui um diferimento da tributação que era vedado às entidades sediadas num paraíso fiscal e passa também a ser vedado a entidades controladas por empresas ou entidades sediadas em paraísos fiscais. Por outro lado, o mesmo alargamento de norma anti-abuso para os paraísos fiscais se aplica à taxa agravada de 7,5% que existe para efeitos de IMI. Tal como vos disse, a alteração ao artigo 11A está relacionada com o aditamento dos números 10 e dos números 11. Este artigo 11A basicamente prevê uma isenção de IMI para famílias, agregados familiares que cumpram dois requisitos cumulativos, que tenham prédios com reduzido valor patrimonial tributário, estamos a falar de 15.295 euros, e cujo rendimento do agregado não exceda 10 vezes o valor do IAS, ou seja, 66.500 euros. Ora, a questão que se coloca aqui é quando o prédio em causa pertence a uma herança indivisa. É clarificado no aditamento dos números 10 e dos números 11, basicamente, em jeito de resumo, é clarificado que é aplicável esta isenção quando o prédio faça parte da herança indivisa. Agora, para aferir do valor patrimonial tributário, temos que ver a cota-parte que o herdeiro que ocupa o imóvel que lhe pertence na herança. Okay? E clarifica, portanto, a aplicação desta norma quando os imóveis fazem parte de heranças indivisas. A grande novidade em sede de IMI é, sem dúvida, a alteração da forma de cálculo do valor patrimonial tributário dos terrenos para construção. Reparem, até 2020, a forma de cálculo do VPT dos terrenos para construção tinha duas variáveis. A área de implantação do prédio a edificar, um prédio que não existe, portanto, é a potencialidade de construir naquele terreno, o valor da área de edificação do prédio a edificar, somado da área restante. Ora, qual é o problema que ocorreu aqui? Tem havido aqui contencioso, muito contencioso a este nível. E tem havido muito contencioso por duas vias, que estão aqui refletidas. Porque a AT veio a calcular o valor patrimonial tributário dos terrenos para construção, adicionando do coeficiente de localização. Quando esse coeficiente de localização já era ponderado no tal valor do prédio a edificar. E havia como uma duplicação do efeito do coeficiente de localização.
Os tribunais, e nomeadamente o Supremo Tribunal Administrativo, veio-se colocar contra esta situação e veio dar razão às pretensões dos contribuintes, muitos deles, grande parte dos acórdãos, às pretensões dos contribuintes a este nível. Por outro lado, a AT, na forma de cálculo, na forma da avaliação dos terrenos para construção, também tinha em linha de conta o coeficiente de afetação. Ora, veio nomeadamente o Supremo Tribunal Administrativo, neste acórdão que está aqui refletido, é um exemplo ao outro, dizer que não faz sentido aplicar um coeficiente que está idealizado para um bem que está materializado, colocá-lo para algo que é a edificar, que não existe, que é uma potencialidade, que é uma virtualidade. E, portanto, diz que o coeficiente de afetação tem a ver com o tipo de utilização do prédio já edificado e não com o prédio a edificar. E, portanto, não poderia até entrar em linha de cálculo com este coeficiente na forma de cálculo do valor patrimonial tributário. Ora, escusado será dizer de quem é a iniciativa de quem é a iniciativa legislativa desta alteração, quando olhamos para a natureza da alteração. A natureza da alteração é esta, é que passa a forma de cálculo do valor patrimonial tributário do terreno para construção, passa a figurar taxativamente quer o coeficiente de afetação, quer o coeficiente de localização, contrariando, portanto, é dando agora a volta àquilo que vinham a ser as posições dos tribunais, nomeadamente o próprio Supremo Tribunal Administrativo, e, portanto, dá agora legitimidade legal à AT, e face aos entendimentos e à jurisprudência que existia a este nível, de considerar o coeficiente de afetação e o coeficiente de localização na forma de cálculo. Em resumo, vão subir o valor patrimonial tributário dos terrenos para construção, vai aumentar por via desta alteração legislativa. As alterações do artigo 39 e 41 é nesse sentido, porque faziam referência a prédios edificados e caiu a referência edificado para que possa também aplicar-se aos prédios a edificar. Em sede de IMT, esta é provavelmente, tal como foi referido a título introdutório nesta formação, esta é muito provavelmente a alteração mais significativa da Lei do Orçamento do Estado, na parte que me cabe aqui apresentar. E aqui vou só aqui precisar talvez de 5 a 10 minutos só para termos aqui a percepção da importância desta alteração. Reparem, até aqui, a linha D do número 2 do artigo 2º dizia que a aquisição de partes sociais ou de cotas em sociedades por cotas, quando possuam bens imóveis e quando por via daquela aquisição, amortização ou quaisquer outros factos, algum dos sócios fica a ter mais de 75% do capital ou o número de sócios se reduz a 2, casados ou unidos de facto, acrescentaria eu, e o próprio autor do manual também diz, os autores do manual também dizem, deduz que é casados ou unidos de facto entre si. Bom, isso é o que se deduz, apesar de não estar propriamente escrito na norma. Estava sujeito à IMT. Vejam, isto é um corpo estranho dentro do código do IMT. O IMT, por norma, tributa imóveis. O que estamos aqui a ver é que o IMT está a tributar transmissão de cotas, transmissão de partes de capital. Qual é a natureza e o objetivo desta norma? Claro está que a razão de ser desta norma é pelo facto de que eu posso estar a comprar uma sociedade em termos formais, mas em termos substanciais, e há bocado falava-se do princípio da substância sobre a forma, mas em termos substanciais o que eu estou a comprar é os imóveis que essa sociedade tem. Razão pela qual o legislador, que já vem desde a CISA, considerou que também esta realidade deveria ser ficcionada como uma transmissão de bens. Apesar, em concreto, o que estamos é perante uma transmissão de cotas. E, portanto, é uma norma anti-abuso que visa evitar a utilização de sociedades-veículo para efeitos de furtarmos à tributação em sede de IMT. Ora, como referiu aqui, e muito bem, o Dr. Adílio Sousa, quando se pronunciou a título prévio sobre esta alteração tem uma razão de ser. É que nós fomos confrontados recentemente, com o registro do beneficiário efetivo e com o fim, basicamente, das ações ao portador. E, portanto, criaram-se as condições para suprir aquilo que era um tratamento discriminatório que existia no IMT, porque tributava as transmissões de cotas de sociedades que tivessem imóveis e ignorava a aplicação da mesma tributação às sociedades anónimas e consequentemente, às ações. E justificava-se, provavelmente, porque sendo ações ao portador era difícil a aplicação desta norma. Bom, deixou de ser em função dessa alteração e em função do fim das ações ao portador.
Então, quais são as alterações que ocorreram? Eu aqui queria deixar bem presente o seguinte. Há muitos textos escritos e há muitas coisas escritas na sequência da proposta de lei do Orçamento de Estado. E tenho vindo a ser confrontado com pessoas que me interrogam sobre estas alterações, ainda tendo como referência a proposta de lei do Orçamento de Estado. E temos que colocar aqui uma borracha por cima da proposta de lei do Orçamento de Estado. Porque a proposta de lei do Orçamento de Estado o que fazia era colocar as ações na norma onde estavam as cotas, sem alterar nada mais. Ora, o que é que acontece? Vejam que, até aqui, quando eu comprava cotas de uma sociedade, bastava que essa sociedade tivesse um imóvel, reunir os restantes requisitos, portanto, por via da aquisição, ficava a ser dono de mais de 75%, cumprir os restantes requisitos, bastava que a sociedade tivesse um imóvel para haver tributação em sede IMT. E nunca ninguém questionava qual era a afetação do imóvel ou qual era o peso do imóvel nos ativos da sociedade. Bastava haver o imóvel para haver tributação. Ora, o que é que acontece agora? O que acontece agora, e o que vai acontecer com a lei do orçamento, com a redação definitiva da lei do Orçamento de Estado de 2020, vamos ignorar a proposta da lei do Orçamento de Estado, porque havia duas alíneas diferentes, uma para cotas e outra para ações, ou seja, o tratamento discriminatório acabaria por continuar. Mas o que acontece com a lei do Orçamento de Estado para 2021 é o seguinte. Por um lado, há o alargamento das sociedades anónimas, ou seja, há um alargamento da base de incidência da norma às sociedades anónimas. Ok, pacífico. As ações, a transmissão de ações é suscetível de ser tributada em sede IMT. No entanto, quer para as ações, quer para as cotas, há uma restrição da sua base de incidência na medida em que passa a depender de dois requisitos adicionais. Repito, quer para as cotas, quer agora também para as ações. E os dois requisitos adicionais é, por um lado, só há tributação quando, olhando para o ativo, mais de 50% do ativo é composto por bens imóveis. Caso contrário, não há essa tributação. Por outro lado, interessa também saber a natureza dos imóveis e a afetação dos imóveis, porque isto não se aplica a imóveis que estejam diretamente afetos a uma atividade de natureza agrícola, industrial ou comercial. Mas já assim, já abrange aqueles que estão afetos a uma atividade de compra e venda de bens imóveis. Por outro lado, há aqui uma alteração em termos de imputação de cotas próprias, que não havia aqui clarificado na lei, quando a sociedade tivesse cotas próprias, como é que se aferia a representatividade do capital de cada um dos sócios? E inaplicabilidade, alerta já para isto, inaplicabilidade desta história das ações às sociedades cotadas. As sociedades cotadas continuam a transmissão das ações a não ser tributadas em sede de IMT. Ora, no que diz respeito ao alargamento das sociedades anónimas, portanto, excepcionando as sociedades cotadas, são acrescentadas, portanto, as ações à previsão da norma. No entanto, há duas restrições. Vejam, desde logo a limitação a situações em que os imóveis relevantes representam mais de 50% do valor do ativo. Só nestas circunstâncias é que há lugar a IMT. Aliás, a norma diz que o valor ativo da sociedade resulte, direta ou indiretamente, em mais de 50% de bens imóveis situados em território nacional, atendendo ao valor do balanço ou superior ao valor patrimonial tributário, dos dois, o maior. A questão que se coloca aqui e que os autores do manual colocam aqui, invocando a norma que falava na exclusão tributária das mais-valias de ações, que já fazia referência também à questão dos 50% dos bens imóveis, mas a grande limitação que se aplica aqui é o seguinte: eu olho para o valor do balanço, mas que balanço? Que balanço? E já vou tentar clarificar aqui a minha dúvida. Mas para tentar perceber qual poderá ser a posição da AT relativamente às dúvidas que são aqui suscitadas, eu relembro que há uma norma no âmbito do regime do Participation Exemption que impede a aplicação da isenção de tributação de mais-valias, precisamente mais-valias de partes de capital, precisamente quando respeitem as sociedades que cumpram estes requisitos que agora também são vertidos para o IMT. Portanto, a norma que está no número 4 do artigo 51C é em tudo idêntica à norma que agora aparece no código do IMT. Portanto, será interessante perceber que se há interpretações já da AT dirigida a esta norma, porque são suscetíveis de ser aproveitadas para a interpretação de uma norma que tem a mesma redação, mas embora em sede de IMT. Ora, a questão que é suscitada aqui é: que balanço é este?
Em bom rigor, há uma informação vinculativa relacionada, lá está, com aquela norma que eu vos falei do 51C, que diz que a percentagem de 50% se deve aferir à data da transação. Em bom rigor, isto seria o mais correto. Era eu ter um balanço especial à data da transação e ser esse balanço de referência para aferir a questão dos 50%. Eu temo é que isto seja impraticável, muitas das vezes. E então o mais fácil é recorrer ao último balanço que foi aprovado. Só que pode acontecer uma coisa. Pode acontecer que de 31 de dezembro para agora eu possa ter mais de 50% de imóveis, ou possa acontecer o contrário. Eu lá tinha, se calhar, 90% de imóveis olhando para o último balanço, entretanto vendi-os todos e só agora é que vou vender as partes de capital. E à data da venda das partes de capital não haver sequer bens imóveis no ativo da sociedade. Portanto, é relevante eu saber, mas que balanço é este? Em bom rigor, deveria ser o balanço à data da transação. Ou seja, eu deveria verificar este requisito à data da transação. Não me parece, é que muitas vezes seja possível aferir sobre esta situação, o que pode dar injustiças para os dois lados, quer para uma tributação, quer para uma ausência de tributação, em função da evolução que possa acontecer, desde a data de referência de balanço até à data da transação das cotas. E, portanto, depois o manual, vou-me abster aqui de falar desta situação, o manual depois debruça-se um bocadinho sobre esta situação. Outro problema que é aqui levantado é que o legislador fala em titularidade direta ou indireta de bens imóveis. Ora, percebe-se que uma empresa pode ser titular de forma indireta de bens imóveis quando essa empresa tem uma participação noutra empresa que também possua bens imóveis. E como a norma faz referência ao valor do ativo, quer dizer que eu vou ter que ter como referência o valor dos imóveis que eu possuo diretamente, mas se tiver partes de capital noutras empresas que tenham imóveis, eu vou ter que ver qual é a representatividade desses imóveis na valorização da minha parte de capital. Porque o valor de referência é o meu ativo e o peso dos imóveis no meu ativo. É efetuado aqui um exemplo, ao qual com certeza poderão depois ter acesso, um exemplo de uma sociedade A que detém 60% na sociedade B, que por sua vez detém 80% na sociedade D, e esta mesma sociedade A tem uma participação direta na sociedade C, de 10%. Olhando para os ativos das diferentes sociedades, verificamos que a sociedade A tem na sua posse diretamente imóveis no valor de 100 mil euros. Vamos partir do pressuposto que o valor patrimonial tributário é inferior ao valor contabilístico, porque se fosse superior tinha que entrar em linha de conta com o valor patrimonial tributário. E esta sociedade A tem uma participação de 1.300 na sociedade B, uma participação de 400 na sociedade C e, por sua vez, a sociedade D tem uma participação, há uma participação indireta, tal como vimos há bocado, na sociedade D. Portanto, uma participação indireta por via da sociedade B, quer dizer que a sociedade B tem uma participação na sociedade D. Ora, como à luz daquilo que é a opinião do autor do manual, e parece-me que bem, como é que nós devemos fazer esta questão? Reparem, olhando para a estrutura de ativos da sociedade, portanto, tendo em conta que a participação da sociedade A no capital da sociedade B vale num ativo daquele 1.300, portanto, recordo-vos que a sociedade A tem uma participação de 1.300 na sociedade B, e atendendo à composição do ativo desta sociedade, da sociedade B, vejamos então os imóveis que essa sociedade tem e a proporção desses mesmos imóveis. Reparem que esta sociedade B tem uma participação, tem um imóvel de 200, que representa, em termos do valor dos seus ativos, representa 20%. Ora, o que é que eu vou fazer? Vou aplicar os 20% àquilo que é o valor da minha participação na sociedade B. Ou seja, qual é o peso deste imóvel em termos de valorização da minha participação? Quer dizer que o peso deste imóvel na valorização da minha participação é de 260. Quer dizer que vou ter que acrescentar ao imóvel que a sociedade A detém diretamente, vou repetir, que detém diretamente de 100, vou acrescentar agora 260, que é o quê? Que é quanto é que os imóveis da sociedade B representam na valorização da minha participação do ativo. Ok? E, portanto, acrescento esses 260 àqueles 100. E vou fazer isto para as restantes sociedades. Vou fazer isto para a sociedade D e vou fazer isto para a sociedade C. Vamos ter aqui agora de individualmente olhar para estes cálculos. Olhando para o resultado final, a sociedade A que detinha uma participação de X, Y e Z na sociedade B, C e D. Okay? A sociedade A detém diretamente o imóvel no valor de 100,
ok? E tem uma participação de capital que reflete, em termos de imóveis, reflete o valor de 260 e assim sucessivamente. Olhando para o valor final, tem um valor de 1.106 no total de 2.000 que é o seu ativo. Ou seja, o seu ativo, reparem, podem depois debruçar-se melhor, porque o exemplo é um bocadinho complexo, mas a lógica é esta. A sociedade A tem no seu ativo imóveis e participações. A questão que se coloca é que, por via das participações, ela é dona indiretamente de outros imóveis. É dona de outras sociedades que são donas de outros imóveis. E o que se pretende perceber aqui é qual é o valor da minha participação que é representado pelo valor desses imóveis nas outras sociedades. Okay? E fazendo a relação destas participações, cheguei à conclusão que esta sociedade detém no seu ativo um peso de totalidade direta ou indireta de imóveis, um peso de 55,3%. Quer dizer, que estaria abrangida no âmbito de incidência desta norma. Outra alteração significativa tem a ver com a afetação dos imóveis. Até aqui, uma sociedade por cotas que fosse alienada, bastava ter um imóvel para haver tributação em sede IMT, independentemente da afetação, ainda que o imóvel fosse a sede da própria empresa. Deixa de ser assim, porque quanto aos imóveis considerados como relevantes para efeitos do cálculo da percentagem, excluem-se aqueles, ou só se incluem aqueles que não estejam diretamente afetos a uma atividade agrícola, industrial ou comercial. Quer dizer, os imóveis que são utilizados pela própria empresa no âmbito da sua atividade, deixa de estar abrangido pela tributação em sede IMT. Deixa de se ter em linha de conta também para o cálculo dos tais 50% da representatividade no ativo. Quer isto dizer que uma empresa que seja transacionada e o único imóvel que lá tem é uma loja comercial no qual exerce a sua atividade, ou é a sua sede, ou é o pavilhão industrial onde exerce a sua atividade, não deixa de haver tributação em sede IMT, seja cotas, seja ações, ao contrário do que acontecia no passado, em sede de cotas, que havia lugar a tributação em sede IMT. Por isso é que eu digo que, se por um lado se alargou isto às ações, por outro lado restringiu-se o âmbito da aplicação desta norma, a não ser que estejam afetos à atividade de compra e venda, à atividade imobiliária de compra e venda, que são os principais visados na tributação em sede de IMT face a estes novos requisitos. Relativamente à questão das ações e cotas próprias, o que é que está aqui em causa? Nada na lei se dizia quando uma sociedade tinha cotas ou agora ações próprias. E a interpretação que existia dos tribunais é que tínhamos que olhar para a titularidade de cada um dos sócios, ignorando as cotas ou as ações próprias. O que é que se passa agora a dizer na norma? É que eu tenho que distribuir, digamos assim, tenho que distribuir as ações ou cotas próprias por cada um dos sócios. Ou, por outras palavras, para efeitos de IMT e para ver a representatividade que cada um dos sócios tem no capital, ignoro as cotas próprias, ignoro as ações próprias e entro em linha de conta apenas com as ações ou cotas detidas pelos sócios. E é essa representatividade que prevalece para efeitos de tributação em sede de IMT. Vejamos este exemplo, estou mesmo a terminar. Uma sociedade A, portanto, a sociedade alfa, que tem 3 sócios, o sócio A, que detém 65% da sociedade, o sócio B, que detém uma percentagem de 15% na sociedade, e a sociedade alfa, ou seja, cotas próprias ou ações próprias no valor de 2.000. Vejam, se o sócio A transmitisse a sua cota ou as suas ações, não era tributado em sede de IMT, porque em bom rigor ele só tem 65%. O adquirente não era tributado em sede de IMT, porque em rigor o valor transacionado era apenas 65%. Com a alteração desta linha, o que acontece é que apenas se entra em linha de conta com as cotas detidas por cada um dos sócios, ignorando as cotas próprias da sociedade. E, portanto, o sócio A, ignorando a cota própria da sociedade, o sócio A tem uma cota de 6.500 euros, o sócio B uma cota de 1.500 euros, no total de 8.000 euros de valor nominal das cotas, ignorando as tais ações próprias ou cotas próprias, o que quer dizer que o sócio A detém uma percentagem de participação de 81,25%. Detém não diretamente, digamos assim, mas indiretamente. Quer dizer que se esta cota vier a ser transacionada, passa a estar sujeita a IMT. E há outra questão que pode aqui acontecer. Reparem, eu queria só relembrar, e depois há outro exemplo que eu não vou falar nele, face ao tempo exíguo que já temos. Há outro exemplo que tem a ver com o aumento de capital, mas em bom rigor, eu queria-vos só chamar a atenção que o legislador, quando fala nesta matéria de tributação das cotas, ou agora das ações em sede de IMT, não fala só em aquisição de cotas. Fala em aquisição de cotas ou por quaisquer outros factos o sócio fica de ter mais de 75%. Reparem,
por via de um aumento de capital, imaginemos 2 sócios com 50% cada um. Há um aumento de capital na sociedade e apenas um dos sócios acompanha o aumento de capital. Isto vai levar a que um deles passe a ter mais, ou poderá levar a que um deles passe a ter mais de 75%. Isto encaixa no conceito quaisquer outros factos pelos quais um dos sócios passa a ter mais de 75%. Portanto, isto também é um facto relevante, não é que isto seja alterado, não é? Isto não tem nada de novo, mas aproveitei para chamar isto à colação, porque também é um facto relevante para este efeito. Eu aproveito só isto para dizer que quando é a própria sociedade adquirir cotas próprias aos respectivos sócios, também por esta via poderá haver uma alteração da percentagem de capital. E face a esta nova norma, pode acontecer que uma sociedade ao comprar ou adquirir cotas próprias ou ações próprias aos respectivos sócios, pode acontecer que um deles passe a ter, direta e indiretamente, passa a ter, de acordo com a regra que eu acabei de referir, passa a ter mais de 75%. Portanto, em jeito de resumo, relativamente ao IMT. O IMT até aqui tributava cotas. Tributava cotas de sociedades que tivessem bens imóveis, independentemente do peso dos bens imóveis, independentemente da afetação desses bens imóveis. O que é que vai acontecer? Por um lado, alarga-se a tributação das partes de capital às ações, mas por outro lado, quer para as cotas, quer para as ações, restringe-se significativamente o âmbito da incidência do IMT, porque só passa a haver IMT quando mais de 50% do ativo da sociedade é detido por bens imóveis, direta ou indiretamente. Primeiro requisito, cumulativo. Segundo requisito, interessa saber que imóveis é que estamos a falar. Porque se forem imóveis afetos ao exercício da atividade da própria empresa, afetos ao exercício de uma atividade comercial, industrial ou agrícola, são ignorados por estes efeitos. A não ser que sejam imóveis afetos à atividade 68.100, à atividade de compra e venda, porque estes imóveis, estes sim, são os visados por esta norma. Portanto, há aqui um sentimento, por um lado, de agravamento da tributação, porque as ações passam a ser chamadas à colação, mas, por outro lado, há claramente um desagravamento da tributação, porque passa a haver 2 novos requisitos mais restritivos para a tributação em sede de IMT da transmissão deste tipo de partes de capital. Em termos de offshore, já vos disse, tem a ver com o alargamento às entidades que são, por sua vez, detidas por entidades sediadas em offshores. E assim sendo, dou por terminada a minha apresentação